Bem, então vamos lá, né? Como eu falei no vídeo anterior, a gente estava pensando em fazer alguma coisa relacionada com principais componentes, e aí eu fiz aquele vídeo pequenino antes para mostrar para vocês como faz a composição completa, né, com várias bandas, para depois vocês poderem usar em processos estatísticos de imagem. Bem, aqui nesse vídeo a gente vai começar basicamente com o outro vídeo, então se você ainda não assistiu aquele lá, aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Mas antes disso, eu queria mostrar aqui para vocês a função que nós vamos usar, que é a principais componentes. Então, eu vou colocar aqui help PCA, principais componentes, e vamos dar um Enter. Então, aqui ele vai mostrar várias coisas para a gente, e dentre elas ele vai explicar para a gente o que cada um dos efeitos, né, o que cada um das componentes, o que cada um das funções da fórmula vão trazer para a gente. Então, tem o coeficiente, né, que é a principal, que retorna a principal componente, os coeficientes da principal componente de n por p da matriz. As linhas vão corresponder à observação, às observações, e as colunas às variáveis. Tá. Cada coluna do coeficiente contém coeficientes de uma principal componente, e cada coluna está em ordem decrescente do termo da variância das componentes. Tá. Então, latente é a variância. Cadê ela? Está aqui latente. Então, latente retorna a principal componente, a variância da principal componente. Um exemplo são os autovalores da covariância. Tá? Então, vai trabalhar com variância e com covariância, né? Então, beleza. Então, basicamente, a gente precisa pedir aqui o coeficiente da principal componente e o score, porque aparentemente a latência usa aqui o score, tá? Da principal componente de uma banda chamada x que a gente vai ter que criar. Certo. Basicamente é isso. Aqui ele está explicando o resto da função. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é compor aqui uma imagem com mais de 3 canais. Então, eu vou colocar RGB. Vai ser igual a cat, né? Lembra do vídeo anterior? Vocês devem estar ligados, né? Imagem de satélite são sempre 3 componentes, RGB, né? Por mais que ela tenha um empilhamento maior de imagens, mas ela é sempre RGB. Então, eu vou colocar aqui em ordem do comprimento de onda, vou colocar a banda 2, vou colocar a banda 3, a banda 4, a banda 5, a banda 6 e a banda 7. Muito bem. Fecha, ponto e vírgula, e vamos rodar. Beleza, então ele criou aqui uma RGB para a gente que tem 6 canais. Perfeito. Eu vou transformar essa RGB em double. EM2 double. RGB. Não vou trocar o nome dela, eu não preciso dessa int 16, qualquer coisa eu faço ela de novo. Então tá, já converti. Muito bem. A partir desse momento, então, deixa eu ver o que eu preciso fazer. Eu preciso, então, vamos abrir aqui a PCA, que eu preciso criar um vetor, né? Eu preciso transformar a minha imagem em vetor. Então, eu vou colocar aqui um i, vou chamar de i, RGB, i é igual a RGB. Podia ser RGB igual a i? Podia, mas eu acho que isso aqui tá ok. Tá, então ele cria um i ali só para me garantir, né? Bem, nesse ponto ele diz lá na configuração que ele deu para a gente que ele precisa de uma banda x, né? Ele precisa de um vetor x. Então, vamos dizer que x vai ser igual. Como é que eu faço, então, para transformar linhas e colunas em apenas um vetor? Eu tenho que usar uma função chamada reshape, né? Eu vou abrir aqui a reshape para vocês. Deixa eu ver se ele está escrito certo. Acho que sim. Então, está aqui, ó, a reshape, tá? Para vocês darem uma olhada no que ela vai fazer. Ela vai pegar uma imagem, né, n por n, e transformar isso em um vetor, né? Beleza. Então, aqui tem as configurações dela também. Vocês podem
Vou deixar aqui do lado para eu acompanhar e saber o que é que eu preciso fazer realmente. Tá? Então, no meu reshape aqui, eu vou chamar a minha imagem que eu criei, i, tá? E aí ele pede para que eu faça uma representação disso, né? Então, eu vou ter que fazer, para transformar isso, eu tenho que fazer basicamente o número de linhas pelo número de colunas. Então, uma multiplicação. Tá. Então, i é igual i, vírgula, size, vamos chamar aqui, né, para pegar o tamanho, size, de quem? De i no canal 1. É isso mesmo? Vezes, no primeiro ponto, que no caso são as linhas, são as colunas. E aqui eu vou chamar vezes o size de i, vírgula, 2, que no caso são as colunas, vírgula, 3, só para garantir que ela é uma matriz, está vindo de uma matriz, não é isso? Deixa eu ver se é isso que ele diz aqui, no reshape, papapá, tá. Basicamente, eu acho que é isso. Tem uma multiplicação, tá, vamos ver se roda. Deu um erro, reshape, número de elementos. Ah, tá. Então, o meu i, ele tem 6 elementos, tá bom. Então, não pode ser 3 aqui. Não é a imagem, então, no caso, é o número de elementos, tá bom? Tem 6 elementos. Onde eu vi isso? Bem aqui, ó, tá? 6 elementos, 6 elementos. Então, 6 elementos, ok, beleza, ele fez o meu x. Então, agora eu converti, né? Minha imagem, 7791 vezes 7631, vai dar esse valor aqui. Será que é isso mesmo? Vamos fazer um cálculo aqui, vamos ver se faz. Eu pedi um ANSI mesmo. 7791 vezes 7631. Tá? Isso aqui vai ser igual a 59453121. Beleza, é isso mesmo. Vou apagar esse ANSI aqui, delete, só era para a gente ver, tá bom? Então tá. Então eu vou fechar aqui o reshape. Muito bem. Tá ok. Agora eu vou pegar lá a PCA, vamos abrir aqui a PCA, Open Selection. Então está aqui ela, né, a PCA. E aí ele diz que eu posso fazer essa função aqui, ó, tá? Eu acho que eu posso fazer essa função aqui da PCA. Então eu vou copiar, vou deixar ele aqui do lado para eu ver depois, se qualquer coisa eu precisar. Então eu vou criar 3 arquivos. Um vai ser o coeficiente, o outro o score e o outro a latência. Da PCA de x. Então, PCA aqui, eu acho que ele só entende minúsculo, PCA, tá? Principais componentes de x, que no caso é o meu vetor. Então, se vocês lembrarem de principais componentes, vocês vão ver que o que ele vai fazer é distribuir isso num espaço bidimensional, x e y, né? E aí, quando ele começa a gerar os valores de principais componentes, aqui, imagina que aqui tem um monte de pontinho dos valores dos pixels, ele vai rotacionar isso, né, para gerar aqui no eixo do vetor a minha variância, que no caso é a minha primeira componente, e ortogonalmente vai ser a minha segunda componente, assim por diante, as outras componentes, né, e também fazer o cálculo da covariância. Né? Então, vejam que, do ponto de vista estatístico, principais componentes, dá para a gente estudar aí bastante coisa. Tá? Então, eu acho que isso vai demorar um pouquinho. Vamos rodar. Eu estou agora com o uso da memória em 6 GB. Tá? Eu estou aqui monitorando a memória física do computador. Então, eu vou rodar para ver quanto que isso vai consumir. Vamos lá. Então, nesse momento, com 15 GB de uso, tá? Olha como está aí a brincadeira. Tá? 15 GB de uso e ele vai rodar um bom bocado aí. Então, enquanto a gente espera, você pode dar um pulo lá no like, tá? Dá um like pra gente, se inscreve logo no canal, porque vamos ter mais vídeos de MATLAB, vão ter mais vídeos de Terra Amazon, né? A gente está preparando aí umas outras séries de programação e sensoriamento remoto, programação e GEL, tá? Tá vindo por aí, comigo e com o Luiz. Então, se inscreve no canal, compartilha,
os seus colegas aí, se você participa de alguma universidade, algum curso de pós-graduação na área de geo, e compartilha com a galera para que todo mundo estude. Então vamos aguardar, né? Vou esperar um pouquinho aqui. A câmera está travada, não sei se está filmando. Eu espero que esteja filmando. A memória começou a cair, estamos com 6.8 GB de memória sendo usada, então acredito que ele deve estar terminando aí o processo. Nem vou dar pause no vídeo, que é para não mexer com a criança. Deixa ele brincar. Se você fizer principais componentes com 3 bandas, ele é bem mais rápido. Ele vai fazer bem mais rápido. Porém, você não tem uma boa estatística ali se você usar só 3 bandas, né? Então, ele vai extrair pouca informação, né? Mas se você puder, né, tiver um processador aí bom para executar todo esse processamento com 6 bandas, com 7 bandas, com todas as bandas, né, dependendo do seu estudo, você pode ter melhores resultados com mais bandas, tá? E aí ele vai gerar aqui para a gente, esse por enquanto é só o dado intermediário que ele está gerando, tá? São os coeficientes, a latência, que no caso é a variância e a covariância, e o score, que é uma cópia que ele faz do x. Eu acho que ele faz a cópia do x para poder aplicar na latência. Tá? Então, ele já fez aqui toda a parte inicial, tá? Essa parte inicial. E aí, isso aqui foi a extração das principais componentes. Então, agora, o que a gente tem que fazer é começar os cálculos para converter o coef, né? Então, eu vou chamar isso aqui de, sei lá, chamo de quê? Volta. Pode ser. Volta. Tá? Só para a gente brincar aqui. Volta vai ser o coeficiente vezes, vezes o x, não é isso? Para a gente poder fazer a volta. Eu estou pegando o coeficiente, que é 6 por 6, e multiplicando ele em x, que no caso era a minha transformação da imagem para vetor. Eu estou fazendo voltar de vetor para imagem, tá ok? Eu acho que aqui fica melhor se eu fizer... não sei se aqui a ordem dos fatores altera o produto, mas eu vou garantir que fique certo, tá? Então, esse aqui é a volta. Vai criar um arquivo chamado volta. Estamos com 7.36 GB de uso, tá? Está criando a volta. Nove GB de uso. Só subindo. 10 GB de uso. Já foi? Já foi, está aqui a volta. Então, né, isso foi para criar a estrutura da volta. Agora eu vou criar as componentes. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer principal componente 1 vai ser igual a reshape.
falta um H, shape, reshape, abre aqui, eu vou chamar volta, volta, abre parêntese. A volta, eu vou dizer que eu quero todas as linhas da primeira componente, todas as linhas, vírgula, da primeira componente, não é isso? Fecha. Eu tenho que dar um tamanho para isso. Lembra que eu falei no Twitter lá que eu tinha pego um vírus? Eu instalei esse malwarezinho, esse software de malware, e agora ele fica me alertando que ele é trial e ele quer que eu compre. Me ferrei, né? Vírgula, vou dar o tamanho, então, size, abre parêntese, o size vai ser o tamanho de i, tá? Nas linhas, tá? Beleza. E também vai ser o size de i nas colunas. Não é isso? Muito bem. Então, fecha um parêntese aqui, fecha o segundo parêntese aqui, fechou lá na volta, beleza, ponto e vírgula. Então, com isso, eu acho que eu gero a minha primeira componente. Muito bem. Vocês querem olhar ela? Então, vamos lá. Primeira componente, imshow. Está aqui ela. A primeira componente, ela é uma composição dos melhores valores de pixel em todos os 6 canais que eu olhei. Então, é como se ele pegasse todas as bandas, ele fizesse uma análise de tudo isso e dissesse, esse aqui é o melhor pixel. Aí ele leva. Né? Então, é aquele que tem a variância máxima. Então, essa imagem ela possui todos os pixels com a maior variância. Então, ela é considerada em alguns estudos como a imagem de brilho. Tá? É a imagem que compõe todo o brilho das bandas que você tinha. A segunda componente, ela já vai ser só, vamos dizer assim, o resto da variação, né? É o restante do que teve de variação. Então, ela é considerada em alguns estudos como o que melhor define as condições de verde. A terceira componente também é o resto da variação, e aí eles também consideram ela como uma banda boa para a identificação de umidade ou de água. Tá? Então, geralmente, a gente encontra estudos por aí comparando principais componentes com Tesselled Cap ou principais componentes com modelo linear de mistura espectral. Tá? A comparação disso não significa dizer que eles são iguais, são parecidos, mas não iguais. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira componente. Vamos fechar. E aí, depois disso, deixa eu fazer aqui logo um warning off. Podia ficar, né? Era para sempre, depois que você fizesse a primeira vez. Ele saía completo. Né? Tá. Então, vamos fazer aqui agora a segunda componente. Então, eu tenho que dar aqui que é a minha segunda componente. Vou chamar de PC2. Muito bem, são as mesmas dimensões. Ok, essa aqui é a minha segunda componente. Tá? Vou fazer um imshow diferente aqui. Imshow, acho que tem que ser assim. E assim. Aí eu vou colocar a PC1 e a PC2. Eu acho que é assim, nem me lembro mais. Eu acho que é isso mesmo. Tá? Então, essa aqui é a principal componente 1, essa é a principal componente 2. Vejam que quase não dá para ver nada aqui nessa principal componente 2. Tá? Ela é mais mesmo das questões do verde. Vamos fazer a principal componente 3 e aí a gente encerra. 3, PC3, beleza. Vamos fazer o imshow dela também. PC3, só para vocês olharem. Depois que você gera as principais componentes, você pode aplicar os histogramas nelas, tá? Para você ver como é que elas ficam e tal. Então, você vai ver que quanto mais longe vai a principal componente, eu podia gerar 6 principais componentes, porque a minha composição tinha 6 bandas, né? Então, eu poderia gerar 6 principais componentes. Mas você vai ver que quase todas as informações elas estão aqui. Depois, ela vai perdendo a qualidade. Tá? Então,
é assim, então existem vários estudos aí, por exemplo, que falam sobre principais componentes, que usam ele para uso de, principalmente multitemporal, tá? Porque as principais componentes elas permitem que você não precise calibrar a imagem, né, ou fazer correções, porque ela vai fazer isso de uma forma diferente, tá? É um tipo também de compressão de imagem, porque você pega tudo que tem de melhor de pixel em todas as outras bandas e junta tudo na primeira. Então, você tira a possibilidade ou, né, exclui de que tenha que usar outras componentes, você fica usando só a primeira, tá? E também é usado para detecção de padrões, né? Aí, nesse caso, no sensoriamento remoto, você acha alguns artigos, mas essa parte de detecção de padrões é muito usado para detecção de rosto, detecção de placas, de carro e outras coisas mais, tá? Ela é usada para análise orientada a objeto, aí você usa a principal componente 1 e aí extrai de lá toda a informação. Além disso, ela é um bom dado estatístico para que você trabalhe com feature extraction, para extrair outras estatísticas da imagem, além de poder pegar todas essas informações, né, quando você pega lá do principais componentes aqui, que ela te dá toda a informação do que é cada coisa, você pode fazer aqui N outros cálculos estatísticos de variância, de covariância, né, de um monte de outras, desvio padrão e tudo mais dos dados que vão dar bons resultados para vocês, tá? Nos estudos de vocês. Então, aplicabilidades são N. Além disso, tem questões, por exemplo, de alguns algoritmos de sensoriamento remoto dentro dos softwares, eles usam as principais componentes para aplicar outras funções, outras ferramentas, tá? Então, tem N aplicações aí. Bem, eu acho que era isso, tá? Se você gostou, deixa um like pra gente, comenta aí se você acha que é um assunto relevante, trabalhar principais componentes. Isso aqui é mais um passo de PDI, mais um passo de processamento digital de imagem, né? E era isso. Falou, até o próximo vídeo. Não esquece de conferir aí os outros vídeos da série de MATLAB e não esquece de compartilhar com a galera para que todo mundo estude junto e a gente cresça essas informações, esses estudos e a nossa capacidade de processar a imagem, né, nos nossos estudos. Falou, era isso. Até mais.